Olá, galera! Eu aqui de novo para mais uma aula. Vamos lá agora nesse conteúdo que são os termos relacionados ao verbo. Quais são os termos relacionados ao verbo? Objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, adjunto adverbial. Vamos lá caminhar junto comigo? Vamos aprender mais um pouco da nossa língua portuguesa. Então, objeto direto é o termo que completa o sentido de um verbo, que dá complemento ao verbo. Que o verbo transitivo direto liga-se a ele sem o auxílio necessário de preposição. Então, no objeto direto, eu não preciso da preposição. Comprei um carro. Comprei o quê? Um carro. Objeto direto. Tem preposição? Carro? Não, não tem preposição. Então, será objeto direto e o verbo transitivo direto. Certo? Quando a gente faz a pergunta assim, comprei o quê? O quê? Quem? Até mesmo na hora que a gente faz uma pergunta, o quê? O quem? Se não tiver preposição aí, você já sabe que é o objeto direto. Pronomes oblíquos que funcionam como objeto direto são esses, o o, a, o os, o lo, o lá, todos esses aqui funcionam como objeto direto. Esses pronomes aqui também podem funcionar como objeto direto, mas vai depender da transitividade verbal, certo? Eu vou disponibilizar para vocês esse conteúdo, tá bom? Lá no site, juntinho com as instruções. Exemplo, o cheiro a tinta contaminou o ar. Para achar o sujeito, faça a pergunta para o verbo. Quem contaminou o ar? O cheiro a tinta. Contaminou o quê? O ar. O ar aqui vai ser objeto direto, eu não tenho uma preposição aqui. O trovão abalou. Quem abalou? Trovão. Abalou quem? Ó, abalou ele, objeto direto. Ou seja, o trovão abalou ele, né? Ele me abraçou. Quem me abraçou? Ele. Abraçou quem? Me. Ou seja, ele abraçou a mim. Entenderam o que é o objeto direto? Conseguiram compreender? Então vamos lá. Só que nós temos também o objeto direto preposicionado. E eu esqueci de falar com vocês desse conteúdo, né, para vocês acompanharem na página 88, a partir da página 88, acompanham aí esse conteúdo, grifam as coisas importantes aí para depois facilitar no estudo de vocês, tá bom? Então vamos lá, nós temos também o objeto direto preposicionado, ODP. Há casos em que o objeto aparecerá precedido de preposição. Será sempre o complemento que pedirá e nunca o verbo. Não é o verbo que vai pedir a preposição, porque se o verbo pedir a preposição, vai ser objeto indireto. Mas vai ser o complemento do verbo que pedirá a preposição. Vamos ver. A ocorrência será em função dos seguintes casos. Pronome pessoal oblíquo tônico, mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, eles e ela. Exemplo, não ouvíamos a ti nem a ele. Observa bem, não ouvimos a ti nem a ele. Aqui está o verbo, certo? Então, ó, não vai ser o verbo que vai pedir, mas sim o complemento, ó, a ti. Por isso que é objeto direto preposicionado. Nem a ele. Olha só, nós usaremos no objeto direto preposicionado o pronome pessoal do caso oblíquo. No caso aqui tem um a, ele que pediu, né, esse complemento aqui, que pediu aí para ser o objeto direto preposicionado e não o verbo. É o complemento após o verbo. Qual que é o complemento? O pronome pessoal do caso oblíquo. Nem a ele, objeto direto preposicionado, porque aqui pediu um complemento.
a ti e nem a ele. Conseguiram entender? Aqui é o complemento, ti é o pronome pessoal, ele, pronome pessoal, e aqui é o complemento que está depois do verbo, que esse complemento, ó, não ouvimos a ti, não ouvimos quem? A ti. Outra dica que eu sempre dou para os meus alunos, que funciona, que é mais fácil. Para sabermos se é objeto direto preposicionado, eu faço o seguinte: não ouvimos a ti nem a ele. Não ouvimos ti nem ele. Eu tiro o a. E eu falo, não ouvimos ti nem ele. Não ouvimos você nem ele. Certo? A frase fica certinha, do mesmo jeito. Então, quando a frase dá para entender, na verdade, assim, quando dá para entender, né, o que é a oração, o que é a frase, o que está sendo pedido, né, se está sendo completa, se está tendo o objetivo e tirando esse complemento aqui, aí vai ser objeto direto preposicionado. Vou dar outros exemplos mais à frente que não vai ter como tirar. Aí não é objeto direto preposicionado. Então, deu para tirar? É objeto direto preposicionado. Também funciona assim. Por pronomes indefinidos, demonstrativo, interrogativo ou relativo, quem? Com antecedente expresso. A notícia sensibilizou a todos. Então, a notícia sensibilizou todos. Tá vendo? Então, eu pude tirar. Quando eu falo assim, preciso de ajuda. Preciso de quê? De ajuda. Então, aí vai ser, o de tem uma preposição. Então, preciso ajuda? Não tem como, tem? Não tem. Eu tenho que deixar o de aí. Então, por isso que não vai ser objeto direto preposicionado, vai ser um objeto indireto. Então, deu para tirar, no caso aqui, né, essa preposição, por isso que é objeto direto preposicionado, a notícia sensibilizou a todos. A notícia sensibilizou todos, então pode classificar como objeto direto preposicionado. E a regra também, né, que eu trouxe para vocês, todos aqui é um pronome definido. Então, por isso que vai ser objeto direto preposicionado. A quem você entregou as chaves? Entregou. Quem entregou as chaves? Ó, a quem você entregou as chaves? Então, a quem, ó. Então, aqui nós temos um pronome interrogativo sem antecedente expresso. Entregou o quê? As chaves, né? Então, aqui, ó, objeto direto preposicionado. Não reconheci a mulher a quem visitamos. A quem aqui, um objeto, um pronome relativo também, com antecedente expresso a mulher. Então, aqui tem um antecedente que é a mulher, que não é um verbo, certo? Então, vai ser um objeto direto preposicionado. Aqui eu trouxe os exemplos para vocês com os pronomes. Pronome indefinido e pronome interrogativo. Mas se tirar, não reconhece a mulher quem visitamos. Tirou a frase ficou completa do mesmo jeito, podem classificar como objeto direto preposicionado que funciona. Para evitar a ambiguidade, quando há inversão na ordem da oração, exemplo, enganou ao povo aquele político. Sem a preposição, ficaria na dúvida sobre quem foi enganado, o povo ou o político. Ó, enganou o povo aquele político. Então, enganou ao povo. Enganou quem? O povo, né? Então, aí, objeto direto preposicionado. Então, nesse caso aqui, é para evitar a ambiguidade, certo? Para evidenciar o ser a qual se dirige a ação do verbo formado por nomes referente a pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar Deus sobre todas as coisas. Consegui tirar o a, objeto direto preposicionado. Quando se quer dar ideia de parte ou porção, uso da preposição, comi de sua comida e bebi de seu vinho. Vamos ver se esse aqui vai dar? Comi sua comida e bebi seu vinho. Tá vendo? Deu para tirar a preposição. Então, por isso que é mais fácil, porque são várias regras para você saber quando vai ser o objeto direto preposicionado. Então, eu prefiro eliminar a preposição. Se a frase ficar completa, ela será objeto direto preposicionado. Se não for, ela vai ser um objeto indireto. Então, é facinho essa regra, dá certinho, tá? Continuando.
Verbos com motivações estilísticas e expressivas. Tirar, arrancar, puxar, sacar, etc. Usei do creme. Usei creme. Então, objeto também preposicionado. Agora, nós vamos para o objeto indireto. Objeto indireto, né? Eu preciso das preposições. É uma regra. Preposição. Vamos recordar novamente? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, por, para, perante, sem, sob, sobre, trás. Aí eu tenho as preposições. No objeto indireto, eu precisarei delas. Eu identifiquei as preposições? Vamos lá classificar como objeto indireto. Ou tem que tomar cuidado com o objeto direto preposicionado agora. Com a regrinha que eu acabei de passar para vocês, certo? Mas olha só. É o termo que completa o sentido do verbo transitivo indireto, cuja regência pede termo regido por preposição. Então, eu preciso de conhecer. Quem aspira, aspira alguma coisa. Aspira, né? O quê? Vai ser indireto? Não. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisa de quê? De ajuda. Tem preposição? Então, presta atenção também na regência do verbo. Pode vir representado pelo pronome pessoal oblíquo lhe. O pronome oblíquo lhe, ele é classificado como objeto indireto, certo? Os demais pronomes oblíquos, o me, o ti, o nos, o vos, podem funcionar como objeto direto ou indireto, dependerá da transitividade do verbo, tá? Com o pronome reflexivo se, sem preposição. E agora nós veremos os exemplos. O cantor não gostava de entrevistas. Olha só se eu tirar a preposição. O cantor não gostava de entrevistas. Tá vendo qual que é a diferença do objeto indireto para o objeto direto preposicionado? Aqui eu não posso tirar a preposição. Eu preciso dela. Então, gostava de quê? De entrevistas. Então, objeto indireto, né? Nós lhe oferecemos um presente. O lhe, ele sempre terá a função de objeto indireto. Por isso que a classificação é objeto direto, né? Então, oferecemos um presente a quem? A ele. Ele nos obedece. Quem nos obedece? Né? Nos, objeto indireto. Ele se... Olha aqui, ó. Nesse caso, o nos aqui é objeto indireto. Quem obedece, obedece. Quem obedece, obedece a alguém. A quem? A nos. Por isso que é objeto indireto. Ele nos ama. Quem ama, ama alguém. Ama quem? A nos. Observou a diferença do verbo quando a gente faz essa pergunta? Então tem que tomar muito cuidado. Vou repetir. Quem obedece, obedece a alguém. Obedece a quem? A nos. Por isso que é objeto indireto. Quem ama, ama alguém. Ama quem? A nos, né? A nós. Então, por isso que é objeto direto. Aqui é só quem, aqui é a quem. Né? A pergunta tem a preposição, por isso que é objeto indireto. Ele se permitiu o à parte. Permitiu a quem? A si. A si mesmo. Objeto indireto. Agora, o adjunto adverbial. É o termo que se refere ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio. Nós temos aí a função morfológica e a função sintática. A função morfológica vai ser o que? A classificação das palavras na oração, não é mesmo? Ele comprou um carro, ele, pronome, comprou, verbo, artigo indefinido, carro, substantivo. Essa é a função morfológica, né? A classificação das palavras. A função sintática é a função que cada palavra exerce na oração, certo? Então, aqui, por exemplo, é adjunto adverbial, por quê? Porque é a função sintática que eu estou fazendo. Se fosse análise morfológica, seria somente advérbio. Como é sintática, é adjunto adverbial. Então, no adjunto adverbial, é o termo que se refere ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio. Exemplo, o tempo passou rapidamente. O que passou rapidamente? O tempo, sujeito. Passou aqui é um verbo, rapidamente é um adjunto adverbial de modo, que refere a quem? Ao verbo, certo? O verbo que ele vai ser intransitivo, porque ele não tem complemento verbal,
né? Aqui eu vou ter só uma adjunta adverbial. Paulo é muito estudioso. Eu tenho aqui o verbo de ligação, né? Vocês aprenderam a música dos verbos de ligação? Eu tenho aqui um verbo de ligação, então eu vou ter um predicado nominal e vou ter um adjetivo que é classificado como predicativo do sujeito. E o muito aqui é uma adjunta adverbial de intensidade, porque é uma análise sintática, eu falo adjunta adverbial. Se fosse morfológico, seria só advérbio de intensidade. Aqui o outro exemplo, a professora saiu bem depressa. Então aqui, ó, ela saiu e ela saiu depressa. Então vai ser um predicado verbo nominal, bem aqui adjunta adverbial de modo e depressa também, né? Aqui vai ser um advérbio se for no caso que saiu bem depressa, o modo, né? Então vamos lá. Continuando aqui. Classificação dos adjuntos adverbiais. De acordo com a circunstância que expressa. Isso aqui é essa classificação. Advérbios de assunto, de causa, de companhia, concessão, conformidade, dúvida. Esses aqui são os exemplos dos adjuntos adverbiais. Depois vocês dão uma lidinha aqui, continuação. Agora eu quero falar para vocês a diferença do adjunto de nominal para o complemento nominal. Toda essa matéria está disponível, né, aí no material de vocês. Então, qual que é a diferença do adjunto de nominal para o complemento nominal? Presta bastante atenção, ó. Em alguns casos, quando o adjunto de nominal vem introduzido por preposição, pode ser confundido com o complemento nominal. Para que não haja equívoco, observe. Se o termo introduzido por preposição estiver ligado ao adjetivo ou advérbio, será sem dúvida algum complemento nominal. Pois, como vimos, o adjunto de nominal refere-se sempre a um substantivo. Então, o adjunto de nominal, ele vai referir sempre a um substantivo. Grava aí, certo? E o complemento nominal vai referir aqui ao adjetivo ou a um advérbio. Era favorável ao divórcio. Então, o complemento nominal vai ser sempre seguido por uma preposição. Só que aqui não vai ser um verbo. Ele vai ser um nome, né? No caso aqui, aqui é um adjetivo favorável. Então, adjetivo, a característica do complemento nominal. Então, ao divórcio, complemento nominal. Se o termo introduzido por preposição estiver ligado a um substantivo, será adjunto de nominal. Se tiver sentido ativo, né? A resposta do aluno foi satisfatória. O do aluno é uma preposição, é uma contração aí do de mais o do aluno. Resposta aqui é um substantivo, por isso que é uma adjunta de nominal. O aluno deu a resposta, então é o sentido ativo, né? Ele não praticou. Então ele foi ativo, é a frase aí. O aluno deu a resposta. Complemento nominal, se tiver passivo, né? A resposta ao aluno foi satisfatória. Aliás, aqui, corrigindo aqui, ele praticou, né? Ele que deu a resposta. E aqui, ele foi passivo. Então, complemento nominal, se tiver passivo, a resposta ao aluno foi satisfatória, né? Então, aqui eu também tenho também aqui a mesma palavra, ó, resposta aqui e resposta aqui. Qual é a diferença? A diferença é que aqui ele foi ativo e aqui ele foi passivo. Então, para ser adjunto de nominal, ele tem que ser ativo e para ser complemento nominal, ele tem que ser passivo. A resposta ao aluno foi satisfatória. As reclamações do técnico aos jogadores tinham fundamento. Olha só. As reclamações do técnico, adjunto de nominal. Então, ele foi ativo aqui. Aos jogadores tinham fundamento. Então, aqui, ó, ele foi passivo, por isso que é complemento nominal. O técnico fez a reclamação sentido ativo, aos jogadores receberam as reclamações sentido passivo. Então, essa aí, né, essas são as diferenças do adjunto de nominal para o complemento nominal. Continuando, agora para o aposto. Aposto é o termo da oração colocado junto ao nome ou pronome, que o antecede com a função de explicar, especificar, enumerar, resumir este nome.
Entre o aposto e o nome a que ele se refere normalmente, há uma pausa marcada na escrita por sinal de pontuação. No exemplo a seguir, a função do aposto é explicar. Aposto explicativo. Então, Lúcia, aluna do nono ano, foi bem na prova. Então, aqui tem um aposto, ele vem por vírgula. Então, eu estou explicando quem que é a Lúcia. Ela é aluna do nono ano. Então, é um aposto explicativo. Isso é muito importante para vocês na escrita de uma redação, tá? Aposto é muito importante. Então, esse aposto, nós temos o aposto explicativo, o especificativo, o enumerativo, o resumitivo, tá? E esse aqui é o explicativo. Eu estou falando quem é a Lúcia. No próximo caso, a função do aposto é enumerar, que é o aposto enumerativo. Na despensa havia os seguintes produtos. 2 pontos. Enumerativo, eu vou enumerar. Coloca 2 pontos. Açúcar, café, sal, macarrão e óleo. Com a função de resumir, aposto resumitivo ou recapitulativo. Temos o seguinte exemplo de aposto. Eletrodomésticos, joias, dinheiros, documentos, tudo foi roubado, né? Então, eu estou aqui agora resumindo, tudo foi roubado, entre vírgulas, tá vendo? É o aposto resumitivo. Quando a função do aposto é especificar, normalmente não há pausa e, consequentemente, não há função, não há sinal de pontuação entre ele e o nome especificado. A esse tipo de aposto dá-se o nome de aposto especificativo, pois ele vai especificar, né? A própria palavra fala. A cidade de São Paulo apresenta altos índices de poluição ambiental. Então, a cidade de São Paulo, eu estou especificando qual cidade que é. Não tem vírgula, tá vendo? Tem que tomar cuidado, mas aqui eu estou especificando. Comprar os presentes na rua direita. Então, eu estou especificando que rua que é. Observe que o aposto especificativo é representado por um nome próprio, que determina o nome comum. O aposto estabelece com o nome a que se refere uma relação de equivalência. Então, vem por nome próprio porque eu estou especificando alguma coisa, não é mesmo? Algo, né, que exige um nome próprio. E o vocativo é muito fácil, né? Vocativo é o termo da oração cuja função é de chamar, né? Chamar alguém. João, vem cá. Pedro, vem aqui. Não é assim? É chamamento, o vocativo. Então, ó, xará, o rio pode ser o riso líquido das crianças ou as lágrimas secas dos velhos. Muito bom dia, senhora, que nessa janela está. Gosto muito de você, Leãozinho. Gosto muito de você, Leãozinho. Quem conhece essa música, Caetano Veloso? E aí, agora nós vamos para vozes do verbo, né? Vozes do verbo. Dá-se o nome de voz à forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito gramatical é o agente ou o paciente. São 3 vozes: ativa, passiva e reflexiva. Ativa, quando o sujeito é agente, isto é, pratica a ação. Ele fez o trabalho. Quem fez o trabalho? Ele. Então, o sujeito aqui está praticando. Então, por isso que é a voz ativa. Voz passiva, quando o sujeito é paciente, ele está recebendo essa ação expressa pelo verbo. O trabalho foi feito por ele. Na voz passiva, a regra é verbo auxiliar, né? Mas o verbo no particípio. Então, foi feito por ele. Reflexivo, quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente, isto é, pratica e recebe ação. Esse aqui pratica, esse recebe. E esse aqui é junto, pratica e recebe. O menino feriu-se. Os lutadores feriram-se. Entenderam? Então, voz ativa, pratica, voz passiva, recebe, voz reflexiva, pratica e recebe. Certo? Há 2 tipos de voz reflexiva, mas eu vou falar só de uma, que é chamada simplesmente de reflexiva, quando o sujeito pratica ação sobre si mesmo, né? Carla machucou-se. Formação da voz passiva. A voz passiva pode ser formada por 2 processos analítico e sintético. A analítica que eu disse lá, quando é o verbo auxiliar, mas o verbo no particípio, né? Constrói-se da seguinte maneira: o verbo ser
mais particípio do verbo principal. A escola será pintada. O trabalho é feito por ele. Então, aqui eu tenho um verbo auxiliar, mais um verbo no particípio, tá? É a regra da voz passiva analítica. A voz passiva sintética, ou pronominal, né, porque ela tem o pronome apassivador se, constrói-se com o verbo sempre na terceira pessoa, tá? Ou do plural ou do singular, mais o pronome se. Então, abriram-se as inscrições para o concurso. Destruiu-se o velho prédio da escola. O agente não costuma ver expresso na voz passiva sintética, tá? Então, ó, abriram-se as inscrições. Então, por isso que o verbo está na terceira pessoa, certo? Então, a regra da voz passiva sintética, o verbo na terceira pessoa, mais o pronome apassivador se. A passagem da voz da ativa para a voz passiva ou vice-versa, depois vocês dão uma lidinha aí, né? Dê uma lidinha. A torcida aplaudiu os jogadores, sujeito a torcida, verbo transitivo direto aplaudiu quem? Os jogadores. Voz passiva, os jogadores foram aplaudidos pela torcida. Eu tenho aqui um verbo auxiliar, mais um verbo no particípio. Quem foi aplaudido? Né? Quem foram aplaudidos? Os jogadores. Locução verbal passiva, foram aplaudidos, né? Eu tenho dois verbos. Agente da passiva, pela torcida. Exercícios. Esses exercícios aqui vocês farão, tá? Eu vou disponibilizar para vocês ali no link, no site do WebGIS. Vocês farão esses exercícios. Pode ser por aqui mesmo, ou quem quiser imprimir, não tem problema. Registre o gabarito no caderno de vocês, tá? Vai ser a tarefa de casa. Eu não coloquei o gabarito, porque na próxima aula nós faremos a correção desses exercícios, mais aquela sessão Enem que ficou, certo? Então, vocês farão. Eu vou passar uma outra tarefa para vocês, tá? Então, é essa tarefa, eu acho que são só 3 exercícios referente a esse conteúdo de hoje, que são os termos, né? Nós temos os termos essenciais, os termos acessórios e vários termos aí para a gente completar a análise sintática. E para enriquecer ainda mais, né, o conhecimento de vocês, que vocês estão num ano decisivo, como eu disse, que é o ano do Enem, eu trouxe uma atividade muito importante para vocês. É uma atividade possivelmente avaliativa, tá? Que eu vou querer que vocês a enviam para mim por e-mail. Vocês irão enviar no meu e-mail. Se tiver muita dificuldade para poder escanear, se de tudo, né, não tem outro jeito, não tem outro recurso por e-mail, aí vocês podem mandar pelo meu WhatsApp ou pelo Instagram, certo? Que eu farei a correção aqui em casa, que eu vou registrar, porque possivelmente ela será avaliativa. Então, qual que é a outra atividade? Vocês irão assistir a esse filme O Substituto. Se vocês não tiverem Netflix, pode procurar no YouTube que tem lá. Vocês irão assistir a esse filme. É um filme riquíssimo, tá? Ele é indicado para o Enem de 2020. E principalmente, gente, por ser um ano que nós estamos, né, vivendo aí dias muito conturbados, é um assunto muito pertinente, tá? Para o Enem desse ano. Por quê? Fala sobre, né, o suicídio, né, aborda a depressão e o suicídio. Porque as pessoas estão vivendo dias terríveis e tentam por coisas desnecessárias, né? Procuram coisas desnecessárias, não procuram coisas para ocupar a mente. Então, é um tema que não vou falar certeza 100%, mas eu acredito que é um tema que vai ser abordado no Enem esse ano e esse filme é sugestivo. Então, né, que eu procurei e estava lá sugerindo este filme, por isso que eu passei para vocês. Então, assista ao filme O Substituto, que é um excelente filme para estudar para o Enem, talvez um dos mais recomendados. Este drama retrata a relação de um professor que tenta resgatar uma prostituta e também seus alunos. As temáticas giram em torno de depressão e suicídio. Após assistir esse filme, vocês deverão fazer uma sinopse, tá? Um resumo, e enviá-la no meu e-mail para eu fazer a correção. É uma atividade que eu coloquei avaliativa, possivelmente